segundo livro do Pentateuco, o segundo livro da Torá, a lei de Deus, escrito por Moisés. E aqui nós vemos o Santo Espírito de Deus falando conosco mais uma vez, a partir do relacionamento com o libertador Moisés. Êxodo capítulo 3, eu lerei todo o capítulo, mas a mensagem será apenas dos versículos 10 até o final do capítulo, 10 a 22. Assim diz a palavra do nosso Deus, Êxodo 3, a partir do versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: ainda dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado, e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão, e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, e joias de ouro, e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis
os egípcios. Amém. Amém. Vamos orar. Ó Deus, Yahvé, Deus Todo-Poderoso, Deus do pacto, Deus da aliança, nós somos inúteis, nós somos fracos, nós não podemos fazer justiça a esse texto tão maravilhoso, se o Teu Santo Espírito não nos visitar. Por isso te rogamos agora, Senhor, como se de joelhos estivéssemos, pedindo, clamando que o Senhor nos visite agora, que o Senhor se manifeste como o Senhor se manifestou aqui a Moisés. Nós sabemos que hoje, ó Deus, com a Tua palavra completa, com a Escritura fechada, perfeita, nós temos ainda mais revelação do Senhor do que Moisés teve. É ainda mais grandioso, ó Deus, conhecer o Senhor e saber quem Tu és, pelo nome. Por isso, nessa manhã, tira qualquer desatenção, tira qualquer conflito, nos dê desejo, apetite, fome e sede da Tua palavra, para que não apenas sejamos saciados, mas sejamos plenos dessa realidade, de quem Tu és, do que Tu fazes, do que o Senhor já fez e ainda fará pelo Teu povo. E nessa manhã, ó Deus, nós te rogamos que por meio do Evangelho manifestado aqui, o Senhor salve, o Senhor resgate, o Senhor liberte do Egito, do cativeiro do pecado, aqueles que ainda estão presos a Satanás. Nós cremos, é por isso que falamos, nós cremos, é por isso que pregamos. Ó Deus, salva nessa manhã, em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém. Amém. Ser ou não ser, eis a questão. Você pode não ter lido Hamlet, você pode não ter lido sequer qualquer obra de Shakespeare, mas você sabe e conhece essa expressão, ser ou não ser, eis a questão. Quando você lê aquela tragédia de Shakespeare, você percebe que quando Hamlet diz essa frase ou faz essa pergunta, ele está aqui apresentando o sentido do verbo ser como algo que extrapola o estar no mundo, respirando, andando, falando, etc. O sentido apresentado ali por Hamlet na peça extrapola o existir biologicamente falando. A pergunta é profundamente existencial ou existencialmente profunda. Hamlet se questiona sobre o existir ou ser com autenticidade e com integridade. É nesse ponto que nós nos identificamos com Hamlet. Ser ou não ser? Nós somos, mas muitas vezes não somos. Nós somos ou muitas vezes não estamos. Nós podemos conjugar o verbo ser em nossas vidas, mas ao mesmo tempo entrar em contradição com essa conjugação. Esse não é o caso do nosso Deus Todo-Poderoso, como nós veremos nessa manhã. O verbo ser ou estar, nas diversas línguas, é talvez o verbo mais simples, mais fácil, mais óbvio. Você pode não saber inglês, mas você conhece o verbo to be. Você consegue conjugá-lo, você consegue responder uma prova tirando 10 naquilo que é o verbo to be. Mas talvez você não saiba exatamente o que quer dizer tudo isso, à luz da manifestação de Deus, quando Ele diz, eu sou. E nesse sentido, então, nós percebemos como Deus, que se revela por nomes dentro de contextos históricos específicos, Ele está aqui se revelando a Moisés exatamente naquele momento em que Ele já se manifestou no meio de uma sarça ardente. Nós vimos aqui a realidade de Deus se revelando a Moisés, dando a ele a oportunidade de voltar ao Egito para libertar o seu povo,
para realizar aquilo que Moisés já sabia, já tinha consciência do que deveria fazer. E Deus aqui se revela então de uma forma maravilhosa, a ponto de fazer Moisés tirar as sandálias dos pés e reverentemente adorar aquele que se revelava a ele como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nós vimos na semana passada como o Senhor Jesus Cristo usa essa argumentação para defender inclusive a ressurreição, a vitória final sobre a morte, sobre o pecado, sobre todas as coisas que não deveriam ser, que não deveriam existir. É nesse contexto então, meus irmãos, que na continuação de Êxodo capítulo 3, nós vamos ver que o Deus todo suficiente e todo independente nos comissiona para fazer a sua vontade, apesar de toda a nossa hesitação. Esse texto diz respeito a Moisés. Esse texto diz respeito ao povo de Deus, escravo no Egito naquele momento. Mas esse texto diz respeito a mim e a você. Que nessa manhã precisamos ouvir então mais uma vez essa mensagem. O Deus todo suficiente e todo independente nos comissiona para fazer a sua vontade, independentemente ou apesar da nossa hesitação. Nós somos hesitantes. Nós sabemos disso. Mas Moisés aqui também foi. E por causa disso, Deus se demonstra ainda mais como todo suficiente e todo independente. Nós veremos isso então a partir do versículo 10. Em primeiro lugar, nós veremos aqui a comissão de Moisés. Isso nesse versículo, apenas no versículo 10. Que comissão é essa? Que chamado é esse? Nós veremos a partir do versículo 11 até o 15 a hesitação de Moisés. E essa hesitação, ela vai perpassar, ela vai percorrer o capítulo 4 também, que nós veremos, se Deus assim permitir, na semana que vem. E finalmente nós veremos aqui de forma clara qual é a missão de Moisés. Nós somos comissionados para uma missão, óbvio. Moisés também o foi. E nós veremos aqui os paralelos com as nossas vidas hoje, em pleno século 21. Vejamos então mais uma vez no versículo 10, qual é a comissão de Moisés. Deus tendo feito a sua revelação no meio de uma sarça ardente, nós vimos ali a segunda pessoa da Trindade como o anjo do Senhor se manifestando e falando diretamente a Moisés. Agora nós ouvimos mais uma vez a sua voz, que diz no versículo 10, vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Uma comissão clara, um chamado simples, não há mistério algum aqui, não há segredo, não há enigma. Deus é direto. Deus precisa fazer com que Moisés entenda exatamente o que ele requer, exatamente qual é a sua vontade. E se nessa manhã nós estamos lendo em português o Pentateuco, no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 10, nós entendemos que isso é ainda mais precioso do que o que Moisés ouviu naquele momento. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Talvez nós ainda pensemos que ouvir a voz da segunda pessoa da Trindade, de uma forma direta, como Moisés aqui ouviu, é mais especial, é mais extraordinário, e não é. Nós temos aqui esse versículo, à luz de tudo aquilo que a segunda pessoa da Trindade já falou e já realizou em todo o restante da Escritura. Só essa realidade já nos demonstra o quanto a nossa comissão hoje é ainda mais profunda e importante do que foi para Moisés ali. Querem ver um exemplo disso? Aqui Moisés está sendo comissionado para libertar, para trazer a liberdade àqueles que eram cativos. Deus ouviu o clamor do seu povo, Deus viu a opressão com que os egípcios os oprimiam. E agora então, Deus nos convoca e nos comissiona a fazer algo tão óbvio, tão claro e tão direto. Mas por que não fazemos?
Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 28. Não é à toa que esse texto, na Nova Aliança, é conhecido como a Grande Comissão. Mateus 28, de 18 a 20. Aquela comissão que Moisés recebe, nós veremos já no decorrer do capítulo, não era uma comissão individual, não era uma comissão pessoal. Moisés nunca foi chamado para, de forma isoladamente, realizar a libertação do povo. Isso joga ainda mais luz àquilo que nós vemos em Mateus 28, de 18 a 20. Quando o próprio Jesus, da mesma forma que falou a Moisés, ele falou aos seus discípulos, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a grande comissão. Maior do que a comissão recebida por Moisés. Maior não apenas em quantidade, mas em qualidade também. Nós vimos no sermão anterior que Deus levaria o povo a uma terra que manava leite e mel, a terra onde estavam aqueles inimigos todos descritos ali, heveus, amorreus, os cananeus de uma forma geral. Deus tiraria os inimigos de lá para dar aquela terra ao povo de Deus. A comissão que nós recebemos aqui nas pessoas dos apóstolos é para receber também uma terra completa, o mundo inteiro. E nós somos lembrados então que os inimigos de Deus, os usurpadores, aqueles que não se arrependeram e nem se arrependerem, vão padecer do juízo do Senhor. Eles não herdarão a terra, e isso nos impulsiona então a fazer o que Deus nos tem chamado para fazer. Aqui existe um debate, e é um debate importante, mas muitas vezes acaba travando a missão da igreja. Quando se discute se essa comissão aqui era apenas para os apóstolos naquele momento, e quando os apóstolos então estivessem extintos, a grande comissão não teria mais sentido. Ora, isso é falso. É claro que aqui, primordialmente, os apóstolos recebem a grande comissão. Eles recebem aquilo que Moisés também recebeu. Mas essa comissão, tanto a de Moisés como a grande comissão, são para a igreja. A igreja em todos os tempos, em todos os momentos. Fazendo e realizando aquilo que continua sendo chamado de libertação. Não há mais um Egito especificamente, não há mais uma terra de Canaã especificamente, mas em cada lugar desse mundo, talvez na casa vizinha à sua, alguém esteja ali, cativo, preso, morto em delitos e pecados. E você, nessa manhã, é lembrado pelo Senhor Jesus Cristo, que por sua vida, pelo seu testemunho, essa pessoa ouvirá o Evangelho e possivelmente, pelo poder do Espírito Santo, será liberta e livre do seu cativeiro. A grande comissão, ela nos chama a uma responsabilidade ainda maior. E Jesus disse ali: fiquem tranquilos, eu estarei convosco até o fim dos tempos, ou fim do século. A consumação de todas as coisas. E ali existe uma discussão se Jesus está falando sobre a questão do tempo em si, ou se Jesus está falando, usando a palavra que traduz-se como século, para dizer até o fim do mundo. Até os limites, os confins da terra. Jesus vai conosco. Onde quer que a igreja vá, cumprindo a sua comissão, Jesus vai estar ali. Não existe qualquer desculpa para nós. Não existe, ou não deveria existir, qualquer hesitação. Mas Moisés era homem, e nós somos homens, falhos.
tardios para ouvir, tardios para obedecer, tardios para realizar a comissão. E nesse sentido nós voltamos a Êxodo capítulo 3. E nós vemos aqui a hesitação de Moisés e a nossa hesitação também. A comissão é clara. O que Deus nos manda fazer é claro. Mas por que não fazemos? Ou porque ainda questionamos da mesma forma que Moisés aqui questionou. E nós vemos nos versículos 11 a 15 exatamente isso. Duas perguntas básicas que geram para nós a estrutura da conversa entre Deus e Moisés. E como eu falei anteriormente, essa conversa, esse diálogo vai continuar no capítulo 4, vai entrar até mesmo no capítulo 5, e nós vemos que Moisés continua demonstrando essa hesitação. Você vê aqui, diante desse chamado de Deus, no versículo 11, Moisés respondendo: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Nós fazemos essa pergunta o tempo todo. É uma pergunta importante, se feita de forma bíblica, se feita de forma adequadamente escriturística. Quando nós perguntamos: quem sou eu? O que eu posso fazer? Eu posso, infelizmente, fazer essa pergunta baseada em uma falta de autoestima, ou a famosa baixa autoestima dos nossos dias. Nós tentamos nos esquivar da missão, nós tentamos nos esquivar do chamado, considerando que somos inúteis e inadequados para realizar a vontade do Senhor. Mas isso não passa de uma mera desculpa. E diria eu, uma desculpa esfarrapada. Moisés, vamos lembrar aqui, ele não teria feito essa pergunta há 40 anos atrás, naquele momento, obviamente. Voltemos 40 anos na vida de Moisés. Ele era o príncipe do Egito, ele já conhecia a sua função de libertador do povo, não conhecia tão profundamente assim, mas ele sabia que precisava tirar ou proteger o povo hebreu dos egípcios. Ele vai e mata um egípcio, tentando proteger um irmão seu, um irmão do pacto. Mas ele é rejeitado. Ele é rejeitado pelos seus, ele precisa agora fugir, ele precisa agora passar 40 anos em uma terra distante, sabendo quem ele era, sabendo então que ele era ali meramente um pastor de ovelhas, uma função desprezível pelos egípcios. Ele passa 40 anos ali, e agora aos 80 anos de idade, um velho, um idoso, ele recebe uma comissão que ele esperava ter recebido há 40 anos atrás. Lá ele estava pronto, lá ele era jovem, lá ele podia tudo. Agora, velho, sem poder fazer nada, sem nenhuma motivação. Por isso ele pergunta: quem sou eu, Deus? Quem sou eu? É impossível fazer isso. E aqui nós vemos então Moisés fazendo a pergunta de forma errada. Ele não está simplesmente demonstrando uma humildade verdadeira. Ele está falando, em outras palavras, na sua pergunta, que é muitas vezes uma pergunta retórica: não me chame, não me convoque, não me comissione, eu não tenho condições de fazer isso. Como é que você lida com a sua autoestima? Você sabe quem você é? Você reconhece as suas limitações? Mas ao reconhecer isso, como você permanece diante dessas várias limitações? Você permanece prostrado? Você permanece inutilizado? E você vai então tentar buscar em autoajuda aquilo que não pode lhe ajudar. Você muitas vezes vai fazer a pergunta: quem sou eu? Para tentar ouvir: você é tudo, você pode tudo, você é mais.
você é 10. E você começa a se convencer disso. E vem um outro dia e você vê que você é um 0, à esquerda. Que você continua tão inútil quanto ontem. Que aquelas palavras talvez tenham lhe dado algum tipo de empolgação, mas é algo provisório. É algo que logo passa. E Deus aqui responde a pergunta de Moisés e a sua pergunta de forma completamente verdadeira. Deus confirma a inutilidade de Moisés. Deus confirma para nós a nossa inadequação. Deus confirma para nós exatamente aquilo que Ele usa para que a glória seja dele. Deus não chama os poderosos desse mundo. Deus não convoca aqueles que tudo podem, sem oração, sem graça, sem estar ligados à figueira ou à videira. Aqui Deus responde então a pergunta de Moisés e nos livra da nossa baixa autoestima, dizendo no versículo 12: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Jesus disse na grande comissão: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. A segunda pessoa da Trindade disse a Moisés: eu serei contigo. Essa é a nossa força. Essa é a nossa motivação. E isso nos levanta, nos tira então do pó e nos faz responder à comissão. E além disso, Deus é tão misericordioso que Ele dá um sinal para Moisés aqui. Ele fala que tal coisa aconteceria. Mas aqui nós temos um problema. Nós, na nossa incapacidade, na nossa falta de fé muitas vezes, queremos ver alguma coisa e então nós creremos. E então nós faremos. Opa, o sinal aconteceu, logo devo fazer. Mas o sinal aqui, ele aconteceria depois da demonstração da fidelidade. Ele aconteceria muito tempo depois, na verdade, daquilo que Moisés precisava aqui fazer. É por isso que o crer vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Nessa manhã, com toda a sua inutilidade, em toda a sua fraqueza, com toda a sua incapacidade, Deus está falando: levante-se e realize a minha vontade, porque eu estou contigo. O que você precisa restaurar? O que você precisa reconciliar? A quem você precisa testemunhar? Para quem você precisa falar a respeito dessa graça maravilhosa? Pare de buscar a solução da sua baixa autoestima fora das Escrituras, fora de Deus, e nessa manhã responda para si mesmo: quem sou eu? Eu sou aquele que tudo pode no Senhor Deus Todo-Poderoso. Parece que Moisés não aceita muito bem a resposta. Essa resposta é mais do que suficiente. Aqui nós já poderíamos ir para o capítulo 4. Aqui nós já poderíamos ir para os capítulos posteriores. Mas Moisés não é assim. Nós não somos assim. Ele continua demonstrando uma certa hesitação aqui. Agora ele muda a pergunta. Tá bom. O Senhor me fez entender quem eu sou. O Senhor me fez entender que o Senhor toma coisas inúteis e as usa para realizar qualquer coisa e receber toda a glória. Mas agora eu pergunto então. Moisés fez a pergunta no versículo 12. Perdão, no versículo 13. Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi. E aqui, num certo sentido, nós vemos como a nossa hesitação e a de Moisés aqui, ela é sempre negativa.
É uma hesitação baseada em incredulidade, é uma hesitação baseada em falta de fé, é uma hesitação baseada em desconfiança de Deus. Todas aquelas coisas que são quebra do primeiro mandamento, que vocês têm visto aqui no Catecismo Maior. Mas a hesitação, ela nos leva aqui então a algo super positivo. É a forma que Deus utiliza para se manifestar. No versículo 14, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. 4 letras do hebraico, que precisam ser traduzidas no português com todas essas palavras, para parecer fazer algum sentido. Quando você vai para o original aqui, você vai ver ali apenas 4 letras. 4 letras que têm uma raiz, sim, no verbo ser do hebraico. É como se Deus estivesse simplesmente dizendo, disse Deus a Moisés, sou. E aqui nós precisamos da compreensão. Por que Deus está dizendo isso a Moisés? Moisés pergunta, querendo então achar uma desculpa mais uma vez. Olha, o povo não vai ouvir, o povo já me rejeitou, eu posso até dizer que tive um encontro contigo, mas eles não vão acreditar. Deus não vai argumentar. Deus não vai provar por A mais B quem Ele é. Ele diz, eu sou o que sou. Deus se apresenta aqui de uma forma incrível, como sendo um verbo. E trazendo isso para a gramática, um verbo de ligação. Se você se lembra da sua gramática do português, você vai se lembrar que um verbo de ligação, ele vai fazer nada mais nada menos do que a ligação entre o sujeito e o predicativo do sujeito. Um sujeito que é alguma coisa, um sujeito que está alguma coisa. E os diversos exemplos que nós temos na nossa língua e em qualquer outra. Mas veja que interessante como a gramática, ou pelo menos uma parte da gramática, define um verbo de ligação. Diz assim, um verbo de ligação é um verbo vazio de significado, apenas ligando o sujeito ao predicativo. Um verbo vazio de significado. E se a gramática aqui está correta, não estamos aqui para discutir ou debater sobre gramática. Se ela está correta no que diz respeito à língua portuguesa ou qualquer outra língua, ela não está correta em relação ao uso que Deus faz desse verbo. O tetragrama. A palavra utilizada no hebraico que nos dá algo parecido com Yahvé ou Jeová. Não sabemos exatamente como pronunciar esse nome, porque infelizmente, de forma supersticiosa, os hebreus da época, e ainda hoje na verdade, eles entendem que quebrariam o terceiro mandamento, não tomar o nome do Senhor Deus em vão, se simplesmente pronunciassem o nome sobre todo nome. Então o que eles fazem? Eles pegam a palavra Adonai, que é o termo que eles utilizam para se referir a Deus, usando esse nome, pegam aquelas vogais e acrescentam essas vogais àquelas 4 letras consonantais do hebraico, dando assim então algo parecido com Yahvé ou Jeová. Mesmo não sabendo exatamente o que tudo isso significa, nós sabemos que aquele tetragrama então quer nos mostrar que com certeza o verbo ser, esse verbo de ligação, ele não é nada vazio. E impressionantemente, ele aqui por Deus é conjugado ou usado de forma plena, mesmo que para a gramática de forma incorreta.
Se tem algo que um verbo de ligação exige, é um complemento. Um verbo de ligação, por ser de ligação, ele não pode ser intransitivo. Ninguém pode dizer em sã consciência, eu sou. Você é o que, meu filho? Eu sou alguma coisa. Mas Deus diz, eu sou o que sou. E a tradução para o português ainda tenta ajudar com o que sou. É simplesmente eu sou. E nesse nome verbal, nesse nome nada vazio, nós vemos um dos atributos mais maravilhosos de Deus, que talvez você nunca tenha ouvido antes. Você já ouviu falar sobre a fidelidade de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus, a ira de Deus? Você já ouviu falar sobre a aceidade de Deus? A aceidade de Deus. Isso não é mais um vocabulário teológico para o seu dicionário cristão. É um atributo fundamental, a aceidade, que também é uma forma de traduzir aquilo que o latim explica de uma forma tão simples. A aceidade vem das duas palavrinhas do latim, ace. A preposição que mostra origem, e ser aquilo que indica a própria pessoa, a pessoalidade, a personalidade. Uma palavrinha, duas letrinhas C, que para ser compreendido em português precisa de toda essa explicação. A ser. Deus é de Deus. Deus se basta. Ele é todo suficiente. Ele é todo independente. É engraçado que quando nós olhamos para essa realidade bíblica da manifestação de Deus, teologicamente falando, nós podemos concluir que Deus, ele não existe, ele é. O verbo existir para Deus é pouco. Sim, é lógico que ele existe em consequência dele ser. Mas vejam então que coisa maravilhosa, quando Deus diz, eu sou o que sou, eu simplesmente sou, nós vemos aqui essa manifestação de independência absoluta e autoexistência, que é a base, por exemplo, da lei da não contradição. Não se preocupe, talvez você nunca tenha estudado lógica formalmente, mas você usa lógica informalmente todos os dias. A lei da contradição, ela está na sua vida diariamente, porque ela é um reflexo do que Deus é. Ela é um reflexo do eu sou. A lei da contradição nos ensina que há não pode ser não há. E nós vemos isso o tempo todo, principalmente numa época, numa era em que o relativismo tenta ser a verdade completa. Isso em si já é contraditório. Nós vivemos na era chamada pós-moderna, onde essa parece ser a regra, onde essa parece ser a lei. Uma contradição direta com a lei da não contradição. Pasmem que isso, inclusive, na educação, tem acontecido. Em escolas do Canadá, por exemplo, você já vê professores perguntando aos alunos, o que você acha que é 2 mais 2? E se o aluno disser 5, ele vai dizer parabéns. Porque essa é a sua percepção da matemática. Essa é a sua percepção da realidade dos números. Não estou inventando. Está acontecendo. Porque é levar às últimas consequências aquilo que é a contradição direta do Deus que diz, eu sou. E nesse sentido, nós percebemos não apenas a sua autossuficiência, a sua independência absoluta, mas também a sua imutabilidade. Deus sempre foi, Deus é e Deus sempre será. A conjugação do verbo ser
nunca fez tanto sentido como agora. E para compreender isso tudo, nós voltamos ao contexto da sarça ardente, quando nós percebemos agora ainda mais por que ele se revelou daquela maneira. Por que Deus é absolutamente independente e autossuficiente, todo suficiente? Porque quando você olha para um fogo em qualquer objeto, existe ali a regra física da combustão. Aquele objeto, aquele material, ele vai se desfazendo, ele vai sendo consumido. Por quê? Porque o fogo precisa daquele combustível. O fogo precisa queimar algo para continuar existindo. A sarça não se consumia. Havia fogo ali, havia uma realidade física, tangível. Moisés perguntou, por que o fogo não consome a sarça? Por que a sarça não se queima? Porque essa é a realidade de Deus. Ele não precisa de combustível. Ele não precisa de absolutamente nada para ser quem Ele é. Essa já é uma realidade maravilhosa para nós, nos mostrando quão inúteis nós somos e quão útil e totalmente irresistível é esse Deus que se revela como eu sou. Um Deus que pode e deve conjugar um verbo de ligação sem qualquer predicativo, porque Ele é o próprio predicativo. Ele é tudo o que Ele é. E é exatamente isso que Yahvé significa. E no versículo 15, ele manifesta essa realidade, não apenas de forma transcendental, abstrata, filosófica, gramatical. Ele fala quem Ele é na realidade do seu povo. Assim dirás aos filhos de Israel, versículo 15, o Senhor, Yahvé aqui, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Deus está dizendo aqui para nós que eu sou Yahvé, nada mais é do que o Deus do pacto. Um Deus que promete e cumpre. Um Deus que está com o seu povo. Um Deus que pode fazer o seu povo passar 400 anos no cativeiro, por razões óbvias, sábias, propositais, mas Ele vem e tira, Ele vem e salva, Ele vem e cumpre. Ele avisou para Abraão: eu faço um pacto contigo, Abraão, em Gênesis 15, mas o povo terá que passar 400 anos em terra estranha. Por quê? Porque a iniquidade dos amorreus não vai ter chegado ainda à sua máxima capacidade. Eu sou pode dizer isso. Eu sou é maior do que nós. Eu sou é completamente outro. Eu sou determina tudo o que acontece. Eu sou é bom, maravilhoso, perfeito. E os seus planos não podem ser frustrados. E Ele, como Deus do pacto, Ele visita o seu povo no momento exato, apesar da nossa inadequação, apesar da nossa hesitação, apesar de nós acharmos que o tempo deveria ter sido antes. E aqui nós vemos então o quanto nós ainda somos influenciados, por exemplo, pela filosofia grega. Talvez essa filosofia que nos leva a entender mal, inclusive, a gramática do português. O verbo de ligação, ou o verbo ser nesse caso, ele é meramente algo que demonstra a essência, quando na verdade nós vemos aqui que o verbo ser, nas Escrituras, ele demonstra ação. Um verbo de atividade, um verbo de atitude.
Talvez seja por isso que algumas gramáticas descrevam o verbo como sendo vazio. Mas em Deus ele não é. É como se Deus estivesse dizendo: eu sou o Deus do pacto, e eu faço, eu realizo aquilo que eu mesmo prometi. Eu sou o que sou, eu faço o que faço. Por isso, então, ele nos leva a uma missão. Deus chama Moisés comissionando. Deus toma a hesitação de Moisés, mostra a Moisés, confirma a ele quão inútil ele é, mas quão maravilhoso é Deus, que vai agora usar Moisés e a mim e a você numa missão que sem ele não poderíamos realizar. O verbo ser nos leva então a agir como filhos de Deus, como membros do pacto, como filhos da aliança. E isso nós vemos exatamente nos versículos 16 a 22. Lemos mais uma vez toda essa porção e aqui nós finalizamos. Qual era a missão de Moisés? Diante dessa revelação fantástica, Deus diz para Moisés: vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado, e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio dele, pois depois os deixará ir. E darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, e joias de ouro, e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Aqui nós vemos então, de forma ainda mais maravilhosa, já na antiga aliança, como é que o Deus do pacto, Yahvé, o grande eu sou, se manifesta na vida de Moisés, exigindo dele que cumpra essa missão. Ele fala no versículo 16: vai, ajunta os presbíteros de Israel. Eu não sei por que a nossa sociedade bíblica ou qualquer outra tradução bíblica insiste em traduzir no Antigo Testamento a palavra ancião por ancião. Por que não traduzir já como presbítero? É essa palavra que está lá na Septuaginta, o grego, a tradução da Bíblia hebraica em grego. É a mesma palavra do Novo Testamento. Isso demonstra, então, essa falta de unidade que nós temos nas Escrituras. Falta do nosso conhecimento dessa unidade. Essa é a primeira vez que a palavra presbíteros está aparecendo aqui, relacionada ao povo de Deus. Ela já tinha aparecido no final de Gênesis, referindo-se aos anciãos, aos presbíteros do Egito. E aqui não está indicando apenas uma pessoa mais velha, uma pessoa experiente. Aqui Deus está, em outras palavras, dizendo que a missão da igreja se daria debaixo da autoridade de presbíteros. A igreja presbiteriana, ela não começa com João Knox na Escócia. Ela não começa com João Calvino em Genebra. Sim, ela começa lá no Éden, com Adão e Eva, e ela vai progressivamente se manifestando, para chegar num ponto onde, de fato, quando há milhões de crentes juntos, os presbíteros aqui
recebem a comissão, junto com Moisés, para ir até Faraó e dizer a coisa mais simples do cristianismo. Faraó, o Deus dos hebreus, porque ele não reconheceria Yahvé, ele não reconheceria que Deus é esse, que é um verbo. O Deus dos hebreus, Faraó, ele mandou o povo sair. Para quê? Para adorá-lo. Para que sacrifiquemos a Ele mesmo. E você não pode impedir. Olha o seu privilégio. Não simplesmente hoje de fazer parte de uma denominação presbiteriana, mas de entender que o grande eu sou, ele determina na sua palavra exatamente isso, que a igreja realiza a sua missão debaixo de uma representatividade. Moisés não faria isso sozinho. Isso vai ficar ainda mais claro com o passar do livro de Êxodo. Mas aqui nós já temos o primeiro indício da bênção que é fazer parte dessa igreja, que é representada por homens inúteis, fracos, inadequados, hesitantes, mas que são usados por Deus, pelo grande eu sou, para fazer o povo continuar perseverando, caminhando para a adoração. Essa é a principal função da igreja. A adoração. Jesus disse à mulher samaritana: Deus tem buscado adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É por isso que a missão é feita, é por isso que o evangelismo é feito, para que homens não sejam apenas libertos de seus pecados, mas para que eles se tornem adoradores, para que eles se tornem cultuadores de Deus. Aqui nós vemos então os presbíteros de Israel, juntamente com Moisés, representando aqueles milhões de santos, que agora começariam de fato a entender que o eu sou, o Deus do pacto, os visita verdadeiramente. Ele não apenas é, ele faz, ele é aquilo que ele realiza aquilo que ele é. Não há incongruência ou contradição em Deus. Mas ele adverte. Os presbíteros vão ouvir. Eles vão liderar contigo. O povo vai ouvir, mas o faraó não vai. O faraó não vai, e principalmente para que a minha mão forte, diz o Senhor, se demonstre na vida dele e na vida de vocês. Basta você olhar para a conjugação de todos os verbos aqui. Versículo 20: estenderei a mão, farei no meio deles, darei mercê. O sujeito do eu sou, que não é um verbo vazio, quando conjugado por Deus, é ele mesmo. Mas ele usa a Moisés, ele usa a mim e a você, para então realizarmos essa guerra. Que guerra é essa? Aquilo que está descrito nos versículos 19 a 22, a linguagem é toda bélica, a linguagem é de destruição, a linguagem é de espólio. Quando povos guerreavam contra outros e dominavam outros povos, parte do seu domínio significava espoliar os bens daquela nação, daquele povo. E é isso que Deus, eu sou, está prometendo. Ele diz de forma fantástica que mulheres que não são guerreiras, que não precisam ser guerreiras, elas mesmas tomariam os espólios, elas pediriam, e o tesouro lhe seria dado. O despojamento dos egípcios, da forma mais humilhante possível, o domínio, o poder, o governo de eu sou sobre aquela nação ímpia,
seria de tal forma que eles mesmos financiariam a viagem pelo deserto e principalmente, como nós veremos no final de Êxodo, a construção do tabernáculo. Eles não estão sendo libertos para chegar a Canaã simplesmente. Eles não estão sendo livres porque o cativeiro é ruim e agora estar em liberdade é melhor. Não, eles estão sendo libertos para adorar a Deus, para construir um tabernáculo onde Deus estaria no meio deles, porque Ele é o Deus do pacto. Ele diz: eu sou, e não estou apenas lá no céu dos céus, eu venho até o meu povo, eu habito no meio do meu povo, e eles de fato me adoram na beleza da minha santidade, na beleza do que significam os meus atributos, na beleza da minha aceidade, na beleza da minha independência, na beleza da minha autossuficiência. É por isso que estamos aqui hoje de manhã, adorando ao Senhor, de forma ainda mais completa e plena do que o povo fez lá em Sinai, lá no Horebe, lá onde Deus se manifestou no meio de uma sarça ardente. Querem ver como isso é verdade? Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 8. João capítulo 8. Versículos 53 a 58. João capítulo 8, 53 a 58. És maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Diante daquela mensagem maravilhosa, para Moisés foi o anjo do Senhor que apareceu. Uma realidade bendita, uma realidade maravilhosa, mas agora está aqui o Senhor Deus, o Deus eu sou encarnado, um homem dizendo eu sou. As mesmas palavras lá. Você pode comparar mais uma vez, aqui no grego, ego em mim, está lá na tradução do grego, do hebraico para o grego. Não à toa, não por acaso. Aqui, diferentemente do que acontece em outros momentos, tudo com letra maiúscula. As nossas traduções poderiam ser um pouco mais consistentes, traduzindo a palavra Senhor no Novo Testamento, todas com letras maiúsculas, porque é isso que acontece no Antigo Testamento. Porque todas as vezes que isso acontece no Antigo Testamento, lá no hebraico é Yahweh. E sabem então o nome de Jesus, o que ele significa? Yahvé salva. Duas palavrinhas unidas, dando a Jesus o seu nome, Yahvé salva. Ele salvou o povo do Egito. Mas hoje a realidade da salvação é ainda mais profunda. Ele nos salva completamente, plenamente, para o adorarmos. Diante da pergunta de Hamlet, ser ou não ser, Jesus responde, ser. Ser
ser Deus e homem, ser homem-Deus. Não há outra alternativa. Mas pensem comigo agora, por favor, e entendam isso. Isso nos leva à mais santa adoração, a adoração mais verdadeira, a adoração mais plena, a adoração mais perfeita, a adoração mais obediente. Eu sou é eterno, eu sou já era, eu sou sempre será, e esse eu sou, ele se tornou um homem, ele se tornou. Já temos uma variação aqui que as nossas mentes não conseguem captar. Era para ser impossível o Deus do universo, o Deus infinito, o Deus todo-poderoso, se tornar um homem. E é isso que ele faz. Para me libertar, para te libertar, para que nós sejamos mais obedientes à comissão que ele nos chamou. O grande eu sou, na segunda pessoa da Trindade, se limitou eternamente a um corpo. E é exatamente esse que nós veremos naquele grande dia. No dia em que estivermos já, ou no momento da nossa morte, ou se estivermos vivos na sua volta, naquele do qual nós estaremos em frente. Nós não conseguimos imaginar quão maravilhoso será isso. Essa é a celebração da encarnação do todo suficiente e do todo independente. Essa é a celebração do que diz: eu sou, e vocês vão me adorar como eu mando. Qualquer celebração da encarnação, do eu sou, todo-poderoso e todo-suficiente, que passar daquilo que nós vimos hoje, é vã imaginação humana. Eu espero que vocês aprendam isso, estudando o segundo mandamento, que vocês começarão logo após esse culto, em adoração, àquele que era, é e sempre será, e se tornou um homem, e morreu numa cruz do Calvário, para salvar a mim e a você. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque nesse dia do Senhor, assim como em qualquer outro, nós temos o privilégio e o dever de celebrar a encarnação da segunda pessoa da Trindade. Obrigado, ó Deus, porque a Tua Palavra nos comissiona a, em primeiro lugar, te adorar como o Senhor quer ser adorado, como o Senhor determinou no segundo mandamento, e não de acordo com as nossas vãs imaginações e especulações. Ó Deus, nós não somos como deveríamos ser. A pergunta de Hamlet, ela ressoa verdadeiramente em nossos corações, porque muitas vezes somos contradições ambulantes. Admitimos aquilo que não deveria ser admitido, e negamos aquilo que não deveria ser negado. E é nesse espírito de adoração a Deus, que certamente somos levados então a expandir o Teu reino por todas as nações, a começar dos nossos vizinhos. Ó Deus, que nessa época do ano, os cristãos inclusive, conheçam quem é o verdadeiro eu sou, e saibam como adorá-lo verdadeiramente, em espírito e em verdade. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, Yahvé salva.
Amém. Amém.